Quero saudar os irmãos com a gloriosa paz do Senhor. Eu sou o pastor Ciro Sanches Iborde, por graça de Deus, membro da Assembleia de Deus na Ilha da Conceição, Niterói, Rio de Janeiro, pastor Paulo Lopes. E também sou escritor com 15 livros publicados pela nossa CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, os quais podem ser vistos aqui ao fundo. Eu quero, neste segundo vídeo da série Pregue a Palavra, apresentar algumas definições importantes a respeito da hermenêutica e da homilética, duas ciências que estão casadas quando nós falamos do pregador e da pregação. A despeito de serem ciências pertencentes a departamentos diferentes, teologia prática no caso da homilética e teologia exegética no caso da hermenêutica, essas duas matérias, homilética e hermenêutica, elas devem ser analisadas em conjunto quando falamos a respeito do pregador e da pregação. Nós vamos então dar sequência a esse segundo vídeo da série Pregue a Palavra, mas antes eu tenho um recado do querido pastor Elinaldo Renovato de Lima, comentador das lições bíblicas da Escola Dominical, pela nossa CPAD, e também pastor na Assembleia de Deus em Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Ouça com atenção o recado do pastor Elinaldo Renovato de Lima. Meus caros irmãos e amigos, eu tenho o prazer de convidar vocês para a primeira conferência teológica da Assembleia de Deus em Parnamirim, organizado pelo nosso departamento de ensino e pela nossa escola teológica da Assembleia de Deus em Parnamirim. O tema do encontro será gratidão pela palavra. Como preletores teremos o pastor Ciro Iborde, do Rio de Janeiro, conferencista nacional, internacional, escritor, e a minha pessoa também. Estaremos ali para ministrar a palavra de Deus. O evento se dará no dia 16 e 17 de agosto. Abertura na sexta-feira, continuando no sábado o dia todo, não é? As inscrições podem ser feitas na Secretaria da Escola Teológica, do Departamento de Missões e também na Secretaria da Igreja. Espero vocês lá. Está aí então o recado do nosso querido pastor Elinaldo Renovato de Lima. Se Deus quiser então, hoje é segunda-feira, na próxima sexta-feira, dia 16 de agosto de 2019, eu estarei ali com o pastor Elinaldo para a primeira conferência teológica. Você é o nosso convidado. Você que mora no Rio Grande do Norte e nas adjacências, nas cidades ali, nas proximidades de Parnamirim, ou até mesmo de outro estado que deseja participar, inscreva-se, participe e nós vamos então ter uma alegria muito grande estar ali com o nosso pastor Elinaldo Renovato de Lima. Eu vou colocar aqui embaixo na descrição o site da igreja para você obter maiores informações. Eu quero aproveitar também, ainda antes de dar sequência a esse segundo vídeo da série Pregue a Palavra, eu quero convidar você que deseja fazer teologia à distância. Eu quero convidá-lo a visitar o site do CETADB, www.cetadb.com.br. Ou se não, se você desejar maiores informações pelo WhatsApp, eu vou colocar aqui na descrição, também as informações do nosso irmão Michel, seu WhatsApp, para você ter então contato com o CETADB. Eu faço parte do CETADB, eu escrevo livros também para o CETADB, Centro Educacional Teológico das Assembleias de Deus, e eu recomendo material excelente. O CETADB hoje eu sou suspeito para dizer, mas o CETADB é o Centro Educacional Teológico que mais cresce em todo o Brasil. São milhares de alunos que estão procurando o CETADB, e o nosso querido pastor Hércules Carvalho de Nobre, que é o diretor, tem feito um excelente trabalho à frente do nosso CETADB, Centro Educacional Teológico das Assembleias de Deus no Brasil. Muito bem, vamos dar sequência então à nossa série
sobre a pregação da palavra. Pregue a palavra. Nós tivemos um primeiro vídeo tão somente para dar algumas explicações, fazer algumas considerações gerais, mas agora, nesse segundo, eu gostaria de apresentar algumas definições que considero muito importantes para quem sente a chamada para ser um pregador, uma pregadora do Evangelho. Você precisa conhecer a palavra de Deus, conhecer o que a Bíblia diz, mas também conhecer as ciências ligadas à pregação e também à interpretação da palavra de Deus. Porque antes de pregar, você tem que se preparar. Antes de expor a palavra, você tem que interpretar corretamente a palavra de Deus. Pois bem, a nossa série aqui, eu já disse, fazendo até um gracejo, que é uma série de hermenéutica, porque nós vamos tratar tanto de conceitos da hermenêutica, como também de regras, princípios da nossa homilética. Hermenêutica e homilética. Hermenéutica, fazendo aqui um gracejo. Muito bem, então nós mencionamos na aula passada a importância de considerar-se o lado divino e o lado humano na pregação. Deus faz a sua parte, Deus nos chamou, Deus nos tem dado capacidade. O profeta Isaías disse lá no capítulo 50 do seu livro, versículo 4, o Senhor Jeová me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, para que ouça como aqueles que aprendem. Então veja que há dois lados, Deus desperta, Deus dá uma língua erudita, mas nós temos que saber como apresentar a palavra a seu tempo. Então tem o lado divino e o lado humano. Quando nós falamos de hermenêutica, homilética, claro que nós jamais abrimos mão da operação, da inspiração, da ajuda do Espírito Santo. Ele é o nosso divino paráclito, é o consolador, é o ajudador, é aquele que está ao nosso lado em todo o tempo. Isso no caso do crente que crê na ação e nas ministrações do Espírito Santo. Entretanto, nós não podemos abrir mão de fazer a nossa parte. Nós não podemos nos esquecer de que ao interpretar a palavra de Deus, nós interpretamos a palavra de Deus de maneira racional. O nosso culto é um culto racional. A nossa interpretação a Deus, da palavra de Deus, também é uma interpretação que se dá de maneira racional. Claro, debaixo da orientação do Espírito Santo, mas respeitando os princípios, as regras que foram estabelecidos, não é? Ao longo de muito tempo. Isso não vem de agora. Se você pesquisar sobre as regras da hermenêutica, sobre os princípios de interpretação, claro, nós vamos ter aqui também pelo menos 2 vídeos sobre a história da interpretação bíblica. Você vai ver que nós vamos passar lá pelos apóstolos, antes nós vamos falar sobre o período judaico antigo, para depois chegar no período ali da patrística, ou passando pela Idade Média e a Reforma, e após a Reforma, até os dias de hoje, nós vamos ver que determinadas regras não são invenções da Assembleia de Deus, não são invenções dos pentecostais. Essas regras, elas vêm desde o tempo dos apóstolos e do próprio Jesus, do Senhor Jesus, porque alguém disse, quem inventou o método histórico gramatical? Se você olhar para a vida de Jesus, você vai ver que Jesus, ele tomava os textos bíblicos de maneira literal. Ele mencionou Adão e Eva, ele mencionou Noé, ele disse como foi nos dias de Noé, mas ele se referia a esses personagens do Gênesis, não como pessoas que não existiram, como se fossem parte da mitologia, não. Ele se referiu a Adão e Eva, Noé, etc., como pessoas que realmente andaram na Terra. Muito bem, 7 minutos aí de vídeo, um pouco mais que isso. Vamos para algumas definições iniciais. A primeira definição, claro, do ponto de vista bíblico, o que é a pregação? Quando se fala de pregação,
Antes de falar de hermenêutica, de homilética, o que é a pregação? O que é a pregação do ponto de vista bíblico? Para saber o que é a pregação, primeiro nós temos que saber o que não é a pregação. Eu gosto muito de citar o lado negativo antes, para que nós valorizemos ainda mais o lado positivo. Então, citando o lado negativo, o que não é a pregação? Primeiro, não é pregação palestra motivacional, ou como é chamado hoje em dia, coaching, pregação coaching. Não vai aqui nenhum desdouro aos profissionais do coaching, não é? Porque são pessoas aí que surgiram no mundo empresarial para ajudar, não é, os profissionais. Então, eu não tenho nada contra o coaching. Aquele que é coach, ou seja, aquele que trabalha nesta área, coaching, que significa treinamento, não é? Coach, treinador. Quem trabalha do inglês, não é? Quem trabalha nisso tem todo o meu apoio. Agora, o problema é a pregação coaching, a pregação de autoajuda. Isso aí não é a pregação do ponto de vista bíblico. Depois nós vamos explicar melhor. Mas nós temos visto aí muitas pregações, não é? Do tipo, você é vencedor, e olhe para o espelho, quando acordar pela manhã, diga 3 vezes, eu sou vencedor, eu sou vencedor, eu sou vencedor. Cuidado com isso, meu querido irmão, porque a pregação não é uma palestra motivacional. Não é também interação para promover entretenimento. Nós estamos na era da interatividade, não é? Na era da informação, na era da informática e na era da interatividade também. E nessa era da interatividade é comum nós queremos interagir com as pessoas, pedir que elas participem, até no campo da educação, isso é muito importante. Mas nós estamos falando aqui da pregação, e a pregação do ponto de vista bíblico é uma exposição, não é necessariamente uma pregação expositiva, mas é a exposição da palavra de Deus. Ainda que seja uma pregação temática ou uma pregação textual, não deixa de ser uma exposição daquilo que está no texto sagrado. Veja, por exemplo, a exposição que Estevão fez quando ele teve que se defender dos seus acusadores ali perante o Areópago, aqueles 70 membros, Areópago não, já estou confundindo com Paulo, não é? Deixa eu explicar, porque não tem como editar isso, porque eu não tenho tempo, aliás, para editar, não é? Por isso que eu faço até um vídeo bastante informal, para você entender que erros acontecem e nós vamos corrigir durante a própria exposição. Estevão falou diante do Sinédrio, quem falou diante do Areópago foi o apóstolo Paulo. Então Estevão, quando falou diante do Sinédrio, aqueles 70 membros do Sinédrio, você pode observar que ele fez uma grande exposição do que está na palavra do Senhor. Então pregação não é palestra motivacional, pregação não é interação para promover entretenimento. Eu tenho visto tanta coisa por aí, irmãos, que eu às vezes nem gosto de citar exemplos, porque eu vou me lembrando de outros e tal, e pode levar muito tempo. Mas eu estava numa igreja, numa determinada ocasião, em que o pregador exagerou tanto, que chegou um momento em que ele disse: meu irmão, encosta a sua testa na testa do seu irmão e diga isso, e diga. E o pior é que o pessoal repete, o pessoal faz, não é? E eu fiquei ali pensando, meu Deus, já pensou se o esposo de uma determinada irmã, um esposo, o marido de uma irmã que não é crente, ele olha para o relógio e diz: minha esposa está demorando, eu vou lá no culto dos crentes para ver o que está acontecendo, e vamos supor que ele chegue no culto exatamente no momento em que a sua esposa está com a testa encostada na testa de um irmão, porque eu vi isso acontecer. Imagina o que pode acontecer. Então veja, irmãos, pregador que se preza não faz esse tipo de coisa. Ele prega a palavra. Paulo falou para Timóteo: Timóteo, prega a palavra. Nós vamos bater muito nessa tecla. Então pregação não é palestra motivacional, coaching, não é? Não é interação para promover entretenimento, não é exposição de sabedoria humana, de artes, cinema. Paulo
O que ele disse lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículos 1 a 5? Vamos ler esse texto sagrado, porque ele é muito importante. Abra aí comigo, por gentileza, a sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 1 a 5. E eu, irmãos, quando fui ter convosco anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Olha que interessante, hoje tem muita gente que fica aí usando palavras rebuscadas e tal, e querendo impressionar as pessoas, não é? Pregadores são exibicionistas, mas olha que Paulo, o apóstolo Paulo, o grande personagem do Novo Testamento depois do Senhor Jesus. Hoje tem muita gente aí falando contra Paulo, tome cuidado, vamos transformar o cristianismo em paulinismo, mas não tem como fazer isso. Porque Paulo, se tem uma pessoa que defendeu o Evangelho de Cristo, e uma pessoa que encarnou, por assim dizer, o que é o cristianismo, é o apóstolo Paulo. Então é um tipo de argumentação que parece que a pessoa está querendo arrumar aí uma forma de fugir daquelas ênfases mais pesadas, por assim dizer, de Paulo, quando ele fala a respeito de determinados pecados, quando ele fala sobre o ministério, e aí sobre a mulher, e etc., que muitos o acusam injustamente de machista, e Paulo não era machista, coisa nenhuma, porque nenhum machista vai dizer que o homem deve amar a sua própria mulher, mas muita gente querendo fugir das palavras mais contundentes de Paulo, ficam dizendo, olha, cuidado meu irmão, não vai transformar o cristianismo em paulinismo, coisa nenhuma. Paulo é o grande personagem do Novo Testamento depois do Senhor Jesus. O homem que encarnou, por assim dizer, o que é o Evangelho de Cristo. E olha o que Paulo disse. E eu, irmãos, quando fui ter convosco anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. É este o conteúdo da pregação do pregador que se preza. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. Agora note, a minha palavra e a minha pregação, olha aqui a pregação definida do ponto de vista bíblico, antes até de falar de homilética, de oratória, etc. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então, pregação não é uma exposição de sabedoria humana, filosofia, artes, tudo isso é importante. E nós, como formadores de opinião, claro que somos pessoas estudiosas, que estudamos filosofia, que pesquisamos, que lemos muito, não é? Claro que o pregador que se preza, o teólogo que se preza, o hermeneuta que se preza, tem que ler, tem que estudar. E nós aqui estamos sempre também indicando livros para que sejam lidos, é claro, não apenas exibidos, mas de fato lidos. Mas, meus irmãos, quando se fala de pregação do Evangelho, o negócio é Bíblia, palavra de Deus, tem que expor a palavra. Paulo falou para Timóteo, prega a palavra. Então, pregação não é sabedoria humana, exposição, exibicionismo, não é apenas uma exposição impecável à luz da homilética. Veja, nós vamos falar de homilética aqui, mas não é para você ficar preso. Tem gente que fica presa à homilética e começa a cronometrar. Olha, a introdução tem que ter tantos minutos, e o desenvolvimento do sermão também tantos minutos, e a conclusão e tal, e a pessoa fica presa. Eu gosto de contar aquele gracejo daquele irmão, a respeito daquele irmão que foi pregar. Gosto de fazer um gracejo, né? E contar um caso, né? Ou um caos, como se diz, daquele irmão que foi pregar em uma determinada igreja e estava muito calor, a igreja não tinha ar-condicionado. Hoje em dia muitas igrejas já têm um sistema de ar-condicionado, mas naquela época não tinha ainda e estava muito quente, e tinha vários ventiladores, e um ventilador bem grande em cima do púlpito. E alguém disse, está calor, liga o ventilador, e alguém ligou o ventilador. Só que o pregador, diferente de muitos hoje, como é o meu caso, que utiliza já
o esboço eletrônico, aquele irmão estava com um papel solto em cima da Bíblia. E quando ligaram o ventilador, que bateu o vento, o esboço daquele irmão saiu voando. E aí, 2 minutos depois, ele parece que tinha perdido a inspiração. E alguém viu o bilhetinho voando e pegou aquele bilhetinho, deu uma olhada, não prestou atenção, pensou que era um pedido de oração que já tinha sido lido, um aviso, colocou de lado. Mas, quando todos perceberam que o pregador parece que tinha perdido a inspiração, aquele irmão resolveu dar uma olhada no bilhetinho. E quando ele vai olhar para o bilhetinho, qual não foi a surpresa dele? Era o esboço do pregador. E o irmão curioso, em vez de levar logo o esboço para o pregador, começou a ler o esboço. E ele foi lendo ali o primeiro tópico, o segundo tópico, e dali a pouco ele viu um ponto ali destacado, estava com um marcador de texto, para o pregador não esquecer, que dizia assim: aqui chorar. Veja, até o momento de chorar estava naquele esboço. Isto que é ser dominado pela homilética. Portanto, meu irmão, pregar a palavra não é pregação, não é você fazer uma exposição impecável do ponto de vista da homilética. Homilética é importante, mas não é para engessar o pregador. Homilética é para te ajudar, te orientar, e nós vamos falar mais sobre isso. Então, aqui caminhando para o final, o que não é a pregação? Nós vimos aqui rapidamente. Não é palestra motivacional, não é coaching, não é pregação coaching como nós vemos hoje em dia aí, né? Aquelas pregações com fundo musical melodramático e voz chorosa e tudo escuro e aquelas luzes assim brotando do chão e tal, aquela música melodramática. Não, meu irmão, pregação não é isso. Isso aí pode ser outra coisa, e coaching, e até stand-up, que muitos estão fazendo hoje também, mas pregação mesmo é outra coisa. Então pregação não é palestra motivacional, não é interação para promover entretenimento. Não é? Claro que podemos ter senso de humor, eu tenho senso de humor, mas não vá transformar a pregação no stand-up. Stand-up comedy, não é? Não é exposição de sabedoria humana, não é apenas uma exposição impecável à luz da homilética. Então, o que é a pregação? Para finalizar este vídeo, pregação é a exposição da palavra de Deus. A Bíblia é clara com respeito a isso, prega a palavra. E tem vários versículos bíblicos que nós poderíamos aqui explicar, o tempo não permite, mas eu vou citar para você meditar sobre eles. Atos capítulo 14, versículo 3, Marcos 16, 15 e 20, Salmo 119, versículo 30 e também versículo 172, Romanos 10 e 17, que fala da palavra de Cristo, 2 Timóteo 3, 16 e 17, a palavra é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra, e tantos outros textos aqui pelos quais se demonstra que é a palavra de Deus que deve ser pregada. Então, pregação é exposição da palavra com ênfase no nome de Jesus, e também exposição da palavra com verdade. Nós vamos retomar esse assunto e no próximo vídeo nós vamos ainda fazer algumas definições importantes. O que é homilética, o que é hermenêutica, e vamos já partir de uma maneira mais, específica, vamos abordar de uma maneira mais específica o pregador e a interpretação das Escrituras. Que Deus abençoe a sua vida. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, curta esse vídeo se você desejar, compartilhe-o. E não se esqueça daquele famoso sininho, tocando no sininho. Assim que eu gravar e publicar um novo vídeo, você vai receber esta notificação. Que Deus abençoe a sua vida. É um prazer ter o irmão, a irmã no meu canal, Ciro Sanches Zibordi. A paz do Senhor.